Opa, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar da questão do não recolhimento das contribuições previdenciárias, tanto do contribuinte individual que presta serviço como autônomo, por exemplo, assim como do empregado que tem um vínculo empregatício como empresa no regime CLT na modalidade de contribuinte obrigatório empregado. Então nós vamos tratar quais são as consequências prejudiciais para esses trabalhadores que prestam serviço e não realizam seus recolhimentos previdenciários, mas principalmente acima de tudo para aquele trabalhador que está vinculado a uma empresa e essa empresa não realiza as contribuições previdenciárias, acarretando grande prejuízo para esse segurado quando do requerimento ou da prova do tempo de contribuição junto ao INSS no momento que ele vai fazer um requerimento de aposentadoria. A primeira consequência lógica do não pagamento das contribuições previdenciárias é a perda da qualidade de segurado e, consequentemente, esse segurado não terá direito à concessão dos seus benefícios junto à Previdência Social. Evidentemente que existem algumas exceções, período de graça em que esse trabalhador, quando permanecer desempregado ou sem prestar algum serviço remunerado, dependendo do tempo que ele já tem de contribuição, tem determinados períodos de carência que tem uma variação de 12, 24 e até 36 meses. Mas a primeira consequência lógica, de uma maneira bem sucinta e resumida, é a perda dos direitos previdenciários inerente à concessão de algum benefício. Ele fica, como a Previdência Social é um seguro, embora seja um seguro social, tem caráter contributivo, então o segurado que parar de contribuir também não terá mais direito à concessão de determinados benefícios previdenciários. Agora, o que acontece na hipótese, por exemplo, de um contribuinte individual que ele continua prestando serviço, mas por alguma adversidade ele não paga suas contribuições previdenciárias? Eu vou utilizar um exemplo aqui bem simples. Digamos que uma pessoa que tem um pequeno estabelecimento, um microempreendedor, uma pessoa que vende churros, tem uma barraquinha de pipoca, alguma coisa nesse sentido. Um exemplo bem simples, porém não menos relevante. Essa pessoa, se ela provar que ela trabalhou, esse contribuinte individual, esse autônomo, provar que ele prestou serviço remunerado, ele trabalhou, porém, em um determinado momento da sua vida, durante o período, para exemplificar, de 2 ou 3 anos, ele não conseguiu realizar o pagamento das suas contribuições previdenciárias, ele pode, quando do requerimento do benefício previdenciário, desde que provado que ele prestou serviço remunerado, e aí ele tem que juntar pelo menos alguma prova documental contemporânea à época em que ele trabalhou como autônomo, e ele provar que ele passou por alguma adversidade econômica e não conseguiu realizar o pagamento das contribuições previdenciárias, a Previdência Social ou a Receita Federal vai realizar os cálculos ali do débito tributário que esse contribuinte tem, e ao realizar o pagamento desse débito tributário, normalmente é necessário fazer um JA, que é uma justificação administrativa junto ao INSS, para junto com os recolhimentos previdenciários, ele provar também que prestou serviço remunerado como autônomo, como contribuinte individual na modalidade autônomo, e assim ele vai ter averbado esse período que ele prestou serviço e não realizou o pagamento das contribuições. Agora, para fins de concessão de benefício previdenciário, na hipótese do contribuinte individual, se ele só provar que prestou serviço e não pagar esse período de contribuição, aí evidentemente que para fins de concessão de aposentadoria esse período não vai ser considerado. Agora, para o contribuinte empregado, regime CLT, as regras são um pouco diferentes. Isso porque a obrigação de realizar o pagamento das contribuições previdenciárias pertence à empresa e não ao trabalhador. A empresa que é compelida a pagar as contribuições previdenciárias, inclusive o não pagamento caracteriza crime de apropriação indébita previdenciária. Então não é obrigação do trabalhador fiscalizar ou pagar as suas contribuições previdenciárias, e sim da própria empresa de realizar o pagamento e dos órgãos públicos fiscalizatórios de prevenir ou punir as empresas que não realizam o pagamento das contribuições previdenciárias de forma adequada. Agora, independentemente, nessa hipótese de empregado regime CLT, independentemente da empresa realizar ou não o pagamento das contribuições previdenciárias, a lei determina que ainda assim esse período trabalhado, ainda que não contribuído, ainda que não pago as contribuições pela empresa,
também será considerado como tempo de contribuição ou como salário de contribuição na hora do cálculo do valor da aposentadoria desse trabalhador, independentemente dos recolhimentos previdenciários. Isso é o que consta no artigo 20 do Decreto 3.048 do ano de 1999. Então eu vou colocar aqui na tela. O dispositivo legal, na verdade, é o artigo 30 do Decreto 3.048 de 99. Eu mencionei aí o artigo 20, mas na verdade é o artigo 30 do decreto. Ele determina que a filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, ou seja, quem trabalha como empregado, regime CLT, e o contribuinte individual também, o autônomo também é um segurado obrigatório da Previdência Social. Mas tratando aqui do empregado, independente de qualquer coisa, trabalhou mediante remuneração, é automático a sua filiação à Previdência Social e decorre daí a obrigação também de realizar as contribuições previdenciárias. Quando é contribuinte individual ou autônomo, ele que é obrigado a pagar suas contribuições. Quando é um empregado regime CLT, compete à empresa realizar o pagamento das suas contribuições. Agora, o que acontece aqui no dispositivo 34, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991, esse dispositivo legal, ele corrige uma discrepância que acontece, mas infelizmente continua ocorrendo nas agências do INSS. Isso porque quando o segurado vai requerer o seu benefício previdenciário, dificilmente ele pega previamente no INSS um CNIS, ele vai conferir se os seus vínculos empregatícios estão corretos. Dificilmente ele vai atrás para saber se a empresa está realizando as contribuições, o pagamento das contribuições previdenciárias de forma adequada. Isso na prática não acontece. Geralmente o trabalhador só toma ciência do seu período contributivo quando ele vai fazer o requerimento de aposentadoria no INSS. E a Previdência Social, o INSS, ao constatar que determinada empresa, determinado vínculo empregatício que esse trabalhador tem, não realizou o pagamento das contribuições, ou seja, a empresa não pagou as contribuições previdenciárias daquele trabalhador, o INSS ele desconsidera aquele período, não integra no período base de cálculo do valor do benefício e também no tempo de contribuição desse segurado para conceder o benefício de aposentadoria. Digamos que seja aqui uma hipótese de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se o trabalhador prestou serviço para uma empresa durante 5 anos e durante 2 anos essa empresa não recolheu as contribuições previdenciárias, o INSS vai considerar apenas 3 anos desses 5 e 2 anos vai solicitar do trabalhador e não da empresa. É isso que acontece na prática. O INSS emite uma carta de exigência para o segurado que está requerendo o benefício da Previdência Social apresentar provas de que a empresa realizou o pagamento daquelas contribuições, o que nós consideramos uma aberração, um absurdo. Primeiro porque não é obrigação do trabalhador fiscalizar a empresa, são dos órgãos públicos. Segundo, que compete ao INSS, se constatar alguma irregularidade da empresa, solicitar esses documentos diretamente da empresa através dos órgãos fiscalizatórios. Ou seja, o INSS tem o poder de polícia de solicitar os arquivos, ficha de registro, documentos diretamente do empregador desse segurado. Não é o segurado que tem que correr atrás da empresa para buscar esses documentos, até mesmo porque ele não tem acesso, não tem como ele chegar na contabilidade da empresa, no setor de RH, enfim, no órgão responsável, no setor responsável da empresa e solicitar os documentos que comprovem que essa empresa realizou as contribuições previdenciárias dos seus empregados. E muitas vezes o benefício de aposentadoria ou algum outro benefício previdenciário é negado pela Previdência Social justamente porque a empresa, e não o segurado quando é empregado, a empresa não pagou essas contribuições de forma adequada. E a lei, o artigo 34, inciso 1 da Lei 8.213, determina que serão computados para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, o salário de contribuição referente aos meses de contribuições devidas, presta atenção nesse trecho, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Então, o que consta aqui na lei é muito simples, é muito transparente, não exige nenhum exercício de interpretação de hermenêutica. Está bem claro aqui o dispositivo legal,
que se o segurado faz o requerimento do seu benefício previdenciário, seja ele qual for, e for detectado que a empresa não realizou o recolhimento de algum período de contribuição previdenciária, ela não deve exigir desse segurado que está fazendo o requerimento previdenciário. Ela deve considerar aquele período como pago e cobrar da empresa, além das sanções e penalidades cabíveis em lei, ela deve realizar a cobrança dessas contribuições diretamente da empresa e não solicitar prova de documentos de contribuições do empregado, porque não compete a ele essa responsabilidade e existe aqui uma previsão legal para isso. E eu complemento aqui indo um pouco adiante que o artigo 125A da mesma lei diz que compete ao INSS realizar por meio de seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição de multa por seu eventual descumprimento. Então, existe uma previsão legal, ou seja, o artigo 30 do Decreto 3.048 estabelece que qualquer pessoa que presta um serviço remunerado, automaticamente ela é filiada à Previdência Social e deve realizar o pagamento das suas contribuições. Se tratando de contribuinte de segurado obrigatório na modalidade de empregado, é a empresa obrigada a realizar essas contribuições. E ainda que a empresa não realize essas contribuições, esse período deve sim ser considerado como tempo de contribuição, tanto para o tempo de serviço desse trabalhador, quanto para o valor do benefício a ser calculado aí no seu PBC. Então, a lei determina isso, mas na prática o que acontece é que quando esse trabalhador, quando esse segurado vai buscar a concessão do seu benefício previdenciário, normalmente por conta da falta de contribuição previdenciária por culpa da empresa e por falta e negligência de fiscalização dos órgãos públicos, ele acaba sendo responsabilizado por isso de forma indevida e tendo aí a negativa, o indeferimento do seu benefício previdenciário. Por isso que a gente sempre reforça a importância do trabalhador, do segurado, sempre verificar o seu CNIS, o extrato do FGTS, toda a sua documentação inerente às empresas que ele trabalhou, que ele prestou algum serviço, para na hora de fazer o requerimento do benefício previdenciário não ser surpreendido com essas situações que infelizmente na prática acontecem.